fazer essas coisas, se a lei que as proíbe foi abolida? Nenhuma mensagem na terra ou do céu pode impressionar fortemente os intemperantes e imorais que estão iludidos com a teoria de que a lei dos 10 mandamentos foi abolida. Muitos pretensos ministros de Cristo exortam o povo a uma vida de santidade, enquanto eles mesmos se submetem ao poder do apetite e da poluição do fumo. Esses mestres que estão liderando o povo no menosprezo da lei física e moral terão um relato pavoroso para apresentar no futuro. Saúde, verdade e felicidade não podem ser adquiridas sem um conhecimento inteligente, completa obediência à lei de Deus e perfeita fé em Jesus Cristo. O Senhor não tem outro meio para alcançar o coração humano. Muitos supostos cristãos reconhecem que pelo uso do fumo estão condescendendo com um hábito caro, prejudicial e nojento. Justificam-se, porém, dizendo que é um hábito formado e que não podem vencer. Ao reconhecer isso, estão prestando homenagem a Satanás, dizendo por suas ações, se não em palavras, que, ainda que Deus seja poderoso, Satanás tem grande poder. Por profissão, eles dizem que são servos de Jesus Cristo, ao passo que suas obras dizem que eles se submetem ao controle de Satanás, porque isso lhes é menos inconveniente. Isso é vencer como Cristo fez? Ou é ser vencido pela tentação? A desculpa acima é instigada por pessoas que estão no ministério que afirmam ser embaixadores de Cristo. Muitas são as tentações e os ataques de todos os lados para arruinar as esperanças dos jovens, tanto quanto a este mundo, quanto ao futuro. Todavia, o único caminho seguro para o jovem idoso é viver em estrita conformidade com os princípios da lei física e moral. O caminho da obediência é o único que leva ao céu. Muitas vezes, os viciados no álcool e no fumo dariam qualquer soma de dinheiro se pudessem vencer o apetite pela condescendência que destrói o corpo e a mente. Aqueles que não subjugam os apetites e as paixões ao controle da razão serão condescendentes às custas das obrigações morais e físicas. As vítimas de um apetite depravado, apegadas às constantes tentações de Satanás, procurarão condescendência às custas da saúde e mesmo da vida, tendo de comparecer ao tribunal de Deus como suicidas. Muitos se permitiram ser dominados pelo hábito por tão longo tempo que se tornaram escravos do apetite. Não têm coragem moral para resignar-se e suportar o sofrimento por algum tempo através da restrição e negação do paladar, a fim de vencer o vício. Essa classe se recusa a vencer, como fez o seu Redentor. Não suportou Cristo no deserto o sofrimento físico e a angústia mental em favor do ser humano? Muitos permitiram por tanto tempo que o apetite e o gosto controlassem a razão, que não têm poder moral para perseverar na resignação própria e suportar por algum tempo até que a natureza maltratada possa começar a trabalhar e estabelecer um sadio sistema de ação. Muitos que têm o gosto pervertido recuam ante o pensamento de restringir seu regime e continuam com suas condescendências doentias, não estão dispostos a vencer como fez o Redentor. Que cenário de inigualável exemplo de sofrimento foi aquele jejum de quase 6 semanas, enquanto Jesus estava sendo atacado pelas mais terríveis tentações. Quão poucos podem compreender o amor de Deus pelo pecador, o qual não recusou que seu divino Filho tomasse sobre si a humilhação humana. Ele entregou seu amado Filho à vergonha e agonia, para que pudesse trazer filhos e filhas à glória. Quando o pecador discernir o inexprimível amor de Deus em dar seu Filho para morrer sobre a cruz, poderá compreender melhor a infinita vantagem de vencer como Cristo venceu.
compreenderemos que será uma eterna perda ganharmos todo o mundo, com todos os seus prazeres e glória, e contudo perdermos a vida. Para o céu, vale a pena qualquer esforço. Sobre as margens do Jordão, a voz do céu, acompanhado pela manifestação da excelente glória, proclamou que Cristo é o Filho do Eterno. Satanás estava prestes a encontrar-se pessoalmente com o líder do reino, que ele veio para vencer. Se falhasse, sabia que estava perdido. Portanto, o poder de suas tentações estava de acordo com a grandeza do objeto que ele ganharia ou perderia. Por 4.000 anos, desde a declaração feita a Adão de que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, ele tinha estado planejando sua maneira de ataque. Satanás lançou mão de todos os esforços para vencer no apetite a Cristo, que suportou as mais angustiantes dores da fome. A vitória ganha destinava-se não somente a ser um exemplo para os que caíssem sob o poder do apetite, mas para qualificar o Redentor na obra especial de alcançar as profundezas da tristeza humana. Pela experiência própria, quanto à força das tentações de Satanás, os sofrimentos e enfermidades humanas, ele saberia como socorrer aqueles que estariam dispostos a ajudar-se a si mesmos. Nenhuma soma de dinheiro poderia comprar uma única vitória sobre as tentações de Satanás. Mas aquilo que o dinheiro não tem valor para obter, como integridade, esforço resoluto e poder moral, obteria através do nome de Cristo uma nobre vitória sobre o apetite. Que seria se o conflito custasse ao ser humano a própria vida? Que seria se os escravos dos maus hábitos realmente morressem na luta para salvar-se do poder controlador do apetite? Morreriam por uma boa causa. A vitória ganha à custa da vida humana não representaria nada quando a vitória aparecer na primeira ressurreição e os vencedores receberem a recompensa. Tudo então é ganho, mas a vida não será sacrificada na luta para vencer apetites depravados. É certo que, se não vencemos como Cristo venceu, não poderemos sentar com Ele no seu trono. Aqueles que, diante da luz e da verdade, destroem a saúde mental, moral e física, induzidos por qualquer espécie de condescendência, perderão o céu. Sacrificam aos ídolos as capacidades dadas por Deus. Deus merece e exige nossos mais nobres pensamentos e sagradas afeições. A um custo infinito, Cristo, nosso Redentor, comprou todas as nossas faculdades e nossa própria existência. E tudo o que há de bom na vida foi comprado para nós por preço do seu sangue. Aceitaremos as bênçãos e nos esqueceremos das exigências do doador? Pode qualquer de nós consentir em seguir as inclinações, a condescendência com os apetites e paixões e viver sem Deus? Comeremos e beberemos como selvagens e à semelhança dos animais irracionais. Não relacionaremos o pensamento em Deus com tudo aquilo de bom que nos alegra? Aqueles que fazem firmes esforços em nome do Conquistador para vencer todo ardente desejo pecaminoso quanto ao apetite, não morrerão no conflito. Em seus esforços para controlar o apetite, colocam-se em relação correta com a vida e podem assim regozijar-se na saúde e no favor de Deus, e terão direito à vida imortal. Milhares estão continuamente vendendo o vigor físico e mental e moral pelo prazer do paladar. Todas as habilidades têm seu trabalho distinto, contudo, todas têm uma dependência mútua em relação à outra. Se o equilíbrio for
cuidadosamente preservado, conservará uma ação harmoniosa. Nenhuma dessas capacidades pode ser avaliada em dólares e centavos. No entanto, por um bom jantar, álcool ou fumo são vendidas. Enquanto está paralisada pela condescendência com o apetite, Satanás controla a mente e leva a toda sorte de crimes e impiedades. Deus tem prazer em preservar todas as nossas habilidades em sadio vigor, para que possamos ter um senso claro de seus requisitos e tenhamos santidade perfeita no seu temor. Capítulo 26. Fogo estranho. Nadab e Abiú, filhos de Arão, que ministravam no santo ofício sacerdotal, tomaram livremente do vinho e, como de costume, foram ministrar diante do Senhor. Os sacerdotes que queimavam incenso diante do Senhor deveriam fazer uso do fogo que Deus acendera, o qual ardia de dia e de noite, sem que nunca se extinguisse. Deus dera orientações explícitas sobre como deveria ser desempenhada cada parte do seu serviço, sendo que tudo estava relacionado com o seu culto sagrado, devendo tudo ser feito de acordo com a santidade do seu caráter. Qualquer desvio da orientação expressa de Deus, relacionada com o seu serviço, seria punido com a morte. Nenhum sacrifício seria aceito por Deus se não fosse salgado ou temperado com fogo divino, o qual representa a comunicação entre Deus e o pecador, que foi aberta unicamente através de Cristo. O fogo sagrado que era colocado sobre o incenso ardia perpetuamente. Enquanto o povo de Deus estava do lado de fora, em fervorosas orações, o incenso aceso pelo fogo sagrado ascendia diante de Deus, misturado com suas orações. Esse incenso era emblema da mediação de Cristo. Os filhos de Arão tomaram fogo comum, o qual Deus não aceitava, e insultaram ao infinito Deus, apresentando o fogo estranho diante dele. Deus os consumiu com fogo, por causa do desrespeito à sua expressa orientação. Tudo o que faziam era como a oferta de Caim. O divino Salvador não estava representado. Se esses filhos de Arão tivessem um domínio claro de suas faculdades mentais, teriam discernido a diferença entre o fogo sagrado e o profano. A satisfação do apetite lhes aviltou as habilidades e ficaram com a mente obscurecida de tal maneira que não puderam ter discernimento. Compreendiam muito bem o caráter sagrado do cerimonial típico e da venerável solenidade e responsabilidade que deveriam assumir ao se apresentarem diante de Deus para ministrar o serviço sagrado. Alguns poderão perguntar: como podem os filhos de Arão ser responsabilizados, sendo que a sua mente estava tão paralisada pela intoxicação que eles não estavam aptos para discernir a diferença entre o fogo sagrado e o comum? Porque levaram um copo aos lábios, tornaram-se responsáveis por todos os atos cometidos, enquanto estavam sob a influência do vinho. A condescendência com o apetite custou a vida àqueles sacerdotes. Deus proíbe expressamente o uso do vinho, que entorpece o intelecto. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Levíticos 10, do 8 ao 11.
A proibição especial de Deus aos hebreus com relação ao uso de bebidas intoxicantes deve ser considerada nesse caso. Muitos, porém, que estão em alta posição de responsabilidade em nosso país, em muitos casos, estão escravizados pelas bebidas alcoólicas e pelo fumo. Jurados em nossas cortes, cujo veredicto decide pela culpa ou inocência de seus semelhantes, muitos deles são consumidores de bebidas alcoólicas e estão inebriados pelo fumo. Enquanto se acham sob essa influência que obscurece o intelecto e corrompe o ser, dão ao seu veredicto sobre a liberdade e a vida de seus semelhantes. Os julgamentos pervertidos, em muitos casos claros de punição, dos maiores criminosos, conforme requer a segurança da sociedade, deveriam receber a penalidade total da lei que violaram. Aqueles que estão legislando e que executam as leis do nosso governo, enquanto violam as leis do seu ser em apetites desordenados, que entorpecem e paralisam o intelecto, não estão em condições de decidir o destino dos seus semelhantes. Os que sentem a necessidade de manter o coração, o corpo e a mente em conformidade com a lei natural, com o objetivo de preservar o equilíbrio de suas faculdades mentais, estão em condições de decidir questões importantes de acordo com a execução da lei de nossa terra. Esse era o pensamento de Deus, ao decretar aos hebreus que o vinho não deveria ser usado por aqueles que ministravam o santo ofício. Aqui temos as mais claras orientações de Deus e suas razões para proibir o uso do vinho, que o poder de discriminação e discernimento das pessoas deveria ser claro e inconfundível, que o seu juízo deveria ser correto e sempre apto a discernir entre o puro e o imundo. Foi dado outro motivo de grande importância para que eles se abstivessem também de qualquer coisa que pudesse intoxicar. Isso exigia o uso perfeito de uma razão lúcida para apresentar aos filhos de Israel todos os estatutos que Deus lhe ordenara. Qualquer alimento ou bebida que desqualifique as faculdades mentais para um viver saudável e ativo exercício é um pecado agravante à vista de Deus. Especialmente é esse o caso daqueles que ministram as coisas sagradas e que devem, em todo tempo, ser exemplos para o povo e estar em condições de instruí-los. Embora não tenham diante de si esse impressionante exemplo, alguns supostos cristãos profanam a casa de Deus, com a respiração poluída pela fumaça do fumo e pela bebida alcoólica. Às vezes, as escarradeiras estão cheias de saliva expelida e de pedaços de fumo. A exalação provinda constantemente desses receptáculos polui a atmosfera. As pessoas que afirmam ser cristãos ajoelham-se para adorar a Deus e se atrevem a dirigir-lhe oração com os lábios manchados pelo fumo, enquanto seus nervos, meio paralisados, tremem pelo uso exaustivo desse poderoso narcótico. Essa é a devoção que oferecem a um Deus santo, que odeia o pecado. Pastores em sua sagrada posição, com a boca e os lábios contaminados, atrevem-se a tomar a sagrada palavra de Deus em seus poluídos lábios. Pensam que Deus não percebe sua pecaminosa condescendência. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Deus não aceitará um sacrifício das mãos daqueles que assim poluem a si mesmos, oferecendo um incenso de fumo e de bebidas alcoólicas. Caso contrário, teria aceito a oferta dos filhos de Arão, que ofereceram incenso com fogo estranho. Deus não mudou. Ele é agora tão minucioso e exato em suas exigências como era nos dias de Moisés.
Mas, no santuário de adoração dos nossos dias, com cânticos de louvor, orações e ensino do púlpito, não existe meramente fogo estranho, mas evidente profanação. Em vez de pregar a verdade com santa unção de Deus, ela é proferida muitas vezes sob a influência do fumo e do álcool. Realmente um fogo estranho. A verdade bíblica e a santidade da Bíblia são apresentadas ao povo, e orações são oferecidas a Deus, misturadas com o mau cheiro do fumo. Tal incenso é mais aceitável a Satanás. Que terrível engano é esse! Que ofensa à vista de Deus! Que insulto àquele que é santo e que habita na luz inacessível! Se os supostos cristãos tivessem as faculdades mentais em um vigor saudável, discerniriam a inconsistência de tal culto. Como Nadab e Abiú, suas sensibilidades acham-se tão embotadas que não fazem diferença entre o sagrado e o profano. Coisas santas e sagradas são trazidas ao baixo nível de seu hálito poluído pelo fogo, de seu cérebro amortecido e seu coração contaminado pela condescendência com o apetite e as paixões. Supostos cristãos comem e bebem, fumam e mascam fumo, e tornam-se glutões e beberrões, satisfazendo o apetite e ainda falam em vencer como Cristo venceu. Só que aqui, no último capítulo que a gente viu, abominavam até o bafo de cigarro para Deus, né? Bafo de fumo. Muitos come, bebe, né? Fuma e diz ainda que falar como vencer, como Cristo venceu. A gente olha isso aqui e fala, isso aqui está tão longe de nós. As irmãs adventistas, ninguém fuma cigarro, ninguém fuma máscara, fuma nada. Então isso aqui não tem nada a ver com nós, gente, beleza? Era bom que não fosse, né? E muitos, infelizmente, fuma e bebe. Fuma e bebe escondido. Eu sei que isso aí há uns 12 anos atrás. Não era das primeiras igrejas que eu frequentei. Rapaz, a maioria dos irmãos sabia que tinha irmãos que bebia coisa e fumava maconha. Teve um irmão que deu trabalho para disciplinar esse irmão, viu? Ele usava maconha, mas aí ia o pessoal falar com ele e ele negava. Como é que o pessoal ia provar? A pessoa pode até processar. O processava desde um tempo falava, mas os donos da boca que conheciam alguns irmãos falavam: esse irmão aí sempre compra de nós. Vai lá direto na boca comprar. E a gente via ele entrando nos matinhos assim, meio vários anos. E aí ia na casa dele e ele negava. Até que foi demorou vários anos e confessou. E a mulher dele também sabia. Ele fumava, que coisa terrível, né? Aí profana. Batizado é de igreja, uns 5 anos de igreja. E aí pra você ver, né? E a gente acha um absurdo, mas quando eu conheci essa questão aí, eu falei, ixi, então. E outro que bebia cerveja, né? Vários conheciam. Ele frequentava onde a gente frequentava, mas ele era da região aqui, e vários sabiam, todos os dias que ele tomava uma cervejinha. E ele era professor de escola sabatina ainda. Tá, e eu só era novo de igreja, só vai lá, vai cá, não vou apresentar até que ele vencia, e dizia que venceu como ele venceu. Até que ele mesmo demorei, ele era velho de igreja, demorou ele não saiu da igreja. Mas ele tinha carga e tudo, pregava e canta. Sim, prega, canta, tem cargo de funções administrativas na igreja. Isso não é novidade. O pior é nem isso acontece. E o pior, na minha opinião, aí eu vou falar. O pior, na minha opinião, não é nem o fato do irmão tá preso nesse vício ainda. O pior, na minha opinião, é ter cobertura. Sabe, pessoas acobertando. Não, querer pregar e agir na igreja ainda. Age na igreja e tem gente que é coberta o pecado. Não, deixa, né? Deixa ele lá, né? Uma hora ele muda, pode né? julgar. Não pode julgar, não vamos cobrar, vai que ele sai da igreja, não sei o quê. Gente, mas não, assim, ninguém tá falando que quer que a pessoa saia da igreja, que saia do caminho. Mas vai lá e insiste com a pessoa: olha, eu vou orar com você vai vencer, eu estou do teu lado aqui para te ajudar a ser liberto desse vício. E eu não via isso, né? No caso de algumas pessoas aí.
Fora caso, né, que a gente depois descobre depois, né, que a pessoa era viciada nesse tipo de coisa, né? É uma situação meio assim constrangedora no mínimo. Pior do que ter alguém que para cobrir isso aí, né, para tentar abafar ali, é você saber que tem pastores que fazem a mesma coisa. Sim. Que fuma maconha e toma bebida alcoólica, né? Ou seja, que exemplo uma pessoa dessa vai ter? Que moral que ela tem, né? Os que sabem, aí fica naquela panela, né? Um fica, eu sei, pastor, você tem que tomar cuidado, né? Você fala Aí que o pastor pecado vai lá é e faz o que a teu. pessoa quer, porque ele descobriu. Entendeu? E fica naquela coisa ali. Falar do meu, eu falo do teu. Então, Então você não fala de mim, eu também não falo de você. Então fica. E Jesus, e os anjos de Deus estão anotando dos dois. Os anjos tá ali, ó. Estão Só anotando dos dois. E no dia a conta vem. igual o cara falou, se fosse, tem pessoas que têm uma dificuldade, né? Peguei uma vez lá numa igreja que morava, e a irmã chorou, rapaz, eu não uso esse negócio. Aí perguntou pra galera, eu não quero me libertar por mim. Há uma pessoa que quer, mas tem pessoas que tá usando e ainda fica combatendo os irmãos que pregam sobre saúde, entendeu? Tipo, dando de bonzão. Irmão, você é fanático, combatendo os irmãos, sabe? E se colocando como pregando e julgando os outros, colocando como um cabeça, um cara que tem poder na palavra e usando esse tipo de coisa. Se é uma pessoa que tem dificuldade, irmão, eu tenho essa dificuldade, meu Deus, ora por mim, irmão. Eu mesmo não posso nem ter carne na igreja. Tem irmãos que têm essa humildade. Eu tenho essa dificuldade, irmão. Eu falo igual aquele romano, não sou digno nem que você entre na minha casa, meu Jesus. Não sou nem digno. É uma pessoa humilde, né? Aí Jesus fala, esse é o benção, esse eu vou na sua casa. Mesmo esse Reconhece, né? Mesmo esse reconhecimento, olha o que ele fala aqui, ó. Muitos profetas cristãos reconhecem que pelo uso do fumo estão condescendendo com hábitos desperdiciosos, prejudiciais e nojentos. Excusam-se, porém, dizendo que é um hábito formado e que não podem vencê-lo. Qual a parte que está lá? É logo no começo aí. Deixa eu ver. Segundo parágrafo da saúde e felicidade. Ó. Muitos professos cristãos ou supostos cristãos reconhecem que pelo uso do fumo estão condescendendo com um hábito, né, dispendicioso, prejudicial e nojento. Né? Excusam-se, porém, dizendo que é um hábito formado e que não pode vencê-lo. Ao reconhecer isso, estão prestando homenagem a Satanás, dizendo por suas ações, senão em palavras, que, ainda que Deus seja poderoso, Satanás tem grande poder. Por profissão, eles dizem que são servos de Jesus Cristo, ao passo que as suas obras dizem que ele se submete ao controle de Satanás, porque isso lhe é menos inconveniente. Então a gente vê aí, uma pessoa reconhecendo, mas tem que vencer. Aí só depois faz a pergunta, né? Isso é vencer como Cristo fez? Você vencer, tem que vencer. É igual hoje eu falei, hoje comentando na lição lá, eu falei, a gente tem que vencer. Não tem outro caminho pra gente. É vencer ou vencer. Ou a gente se apodera do poder de Cristo para vencer os pecados, ou os pecados nos vencem. Não tem outro caminho. É avante, levantar a bandeira ensanguentada de Emmanuel e ir para cima e vencer como Cristo venceu. Para nós não tem outro caminho. Não tem como recuar. Não tem como dar desculpa, igual eu falei. Cristo disse, se eu não tivesse vindo, vocês teriam desculpa por vosso pecado. Mas como eu vim, não tem desculpa para pecado. Então, a única questão que nós temos é vencer como Cristo venceu. E as pessoas que se encontram sob o poder do fumo, do álcool ou qualquer outra coisa, da droga, precisam vencer. Porque caso eles não vençam, eles estão prestando serviço, como fala aqui, essa Satanás. Interessante que muitas dessas pessoas, com esse discurso que o Laércio leu ali, eles repetem a frase do Agostinho, né? Agostinho de Hipona. Agostinho, não, eu já sou assim mesmo, minha fraqueza, Deus entende, Deus vai me levar a si mesmo. Aí ele criou a doutrina do pecado original.
Porque antes não existia essa linha de raciocínio, sabe? De, eu sou assim mesmo, minha fraqueza mesmo, Jesus vai me levar assim mesmo. Não existia isso. Agostinho, né, porque ele era depravado, né, gostava das coisas erradas, e ele se converteu ao cristianismo e ele ficava lá, vira e mexe, estava lá, né, querendo aquelas coisas, né, e não era um homem de oração, essa é a realidade. Ele é um homem que tinha uma grande influência, mas não era um homem de oração, não era um homem que clamava a Deus ajuda. E aí ele inventou essa ideia que virou uma doutrina, né? Virou uma doutrina que permeou na Igreja Católica Romana e depois contaminou as igrejas protestantes depois. E até hoje essa linha de raciocínio permeia em vários locais, até na nossa igreja, né? Nós somos assim mesmo, por natureza, já nasci assim e não sei o que, e blá 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 blá. E Jesus vai me levar assim mesmo, Jesus vai me levar com o pecado e tudo para o céu. Mas quem aceita esse tipo de pensamento é porque não quer vencer. Porque não se porque qualquer pessoa, mesmo aquelas que querem praticar, procuram praticar na sua vida, está na luta. Sim. E não é fácil para ninguém. E agora com aquelas que condescendem mesmo, que não estão nem aí, quando Jesus voltar, ele já era, já estou salva. Essa linguagem, irmãos, essa linguagem deles que nem a irmã mencionou, é um meio de tentar calar a consciência, sabe? Eu quero estar aqui porque eu gosto de estar aqui. Eu gosto de estar aqui na igreja. Eu gosto de Jesus. Eu gosto de ouvir de Deus. Eu gosto de ouvir a mensagem que eu vou ser salvo e que eu vou para um lugar melhor. Mas eu não quero abandonar os meus vícios. Isso aqui também é importante para mim. É que nem a visão da serva do Senhor que ela teve no livro Vidas e Ensinos, onde ela conta, né, que ela teve uma visão onde estava o povo do advento andando pelo caminho e na época, né, com a visão da época, ele estava todo mundo com as suas coisas, indo na caminhada, na questão, era com carroça, com todas as suas coisas. Dado o momento, o local ficou ruim, não dava para passar as carroças, os cavalos teve que ficar para trás, aí eles carregavam o que dava. Aí um pouco mais pra frente ficou mais difícil, eles largaram tudo, eles começaram a andar com a mão vazia, com a mão, né? E aí chegou um tal ponto que ele conseguia nem calçar, até descalço. E ela disse que os irmãos começavam se ferir, se esfregando num aspecto que o era muito estreito. E aí teve um momento que o negócio foi mais sério mesmo. Tinha um precipício gigantesco e só tinha algumas cordas, penduradas no nada. As cordas estavam suspensas, penduradas no nada. Aí ela falou assim, voltar não vamos voltar, porque tinha muitos que voltaram, muitos no meio do caminho voltaram, que não queriam abandonar as coisas, só que eles já tinham ido longe demais para voltar. Aí ela conta que eles ficavam olhando assim, né, e a angústia era grande, nossa, mas vai ter que ter fé agora, porque quem está segurando essa corda, em outras palavras, né? Aí diz que se seguraram nas cordas e iam avançando, mas era com a custo de muito sofrimento. Né? Então essa é a mensagem que ela apresentou ali, mostrando, né, a vida do povo de Deus, né, ao sofrimento, à angústia, né, para ser liberto do mal e confiando plenamente nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. E você pode ver que as cordas penduradas no nada ali mostra assim, você tem que confiar agora plenamente em Deus, não adianta. Precisa ter fé. Não é agora não é mais os seus esforços. Não é mais, por exemplo, assim, você pode fazer alguma coisa, sabe? Não, agora você não tem condição de fazer nada. Ou você segura nas cordas ou você volta. Você volta, joga fora toda a sua vida, tudo que você sofreu, tudo que você passou, joga fora e passa vexame, fica com vexatório nas costas, né? Olha só, você não conseguiu, você voltou. Aí mostra a renúncia total. Ricardo, eu lembro quando a gente tinha a classe bíblica lá, eu e o Mário lá na Central, e quantos irmãos não tomaram decisão pelo batismo, mas eu não vou falar o nome aqui da irmã, né? Mas teve uma irmã ela é inteligente, tinha muito conhecimento, mas não se batizou. E eu creio até hoje não tomou essa decisão porque ela fumava. Então precisa realmente ter fé realmente para tomar uma posição. E força de vontade, né? Uma força de vontade. E ela não se batizou. E tem conhecimento, e eu acredito que até hoje ela ainda vai na igreja, mas ainda não é batizada, porque precisa tomar essa decisão na vida dela, e eu oro para que ela tome essa decisão de ela largar o fumo, o cigarro, para poder se batizar. A maioria, hoje em dia, sacramentinho batiza assim mesmo. Não, mano, depois você... Vai largando aos poucos. Vai da Patrícia. Vai largando aos poucos. Mas era até da eu tinha tratado de Jaé, no Caxias Jaé. Tinha
a central, tinha cargo na igreja, reunião de administrativa para passar o batismo no pai de Santa Patrícia. Os irmãos já, a pessoa começa a chegar no bus, ela vai estar sábado. Os irmãos querem apoiar. E a Patrícia falou, opa, não, ele fuma, não vai batizar não. Fuma, não vai batizar. Não sabia. Sabe aquele negócio para batizar? Vamos para ter um batismo, para ter o pastor ganhar um número e os irmãos, tá tendo batismo. Porque tem aquela disputa entre igrejas, né? A central batizou 10 esse ano, a pastora batizou 12, tá na frente, gente, não pode perder isso. Então faz de número, né? Batismo. E batizou essa pessoa e depois não durou Hoje ele está nas drogas, então tá. Não tem gente. Tem que a pessoa. Tem que dar isso completo para a pessoa. Pregar, vencer. Irmão, você pode vencer isso. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, Antônio, apresentar para o nosso. Prazer. Seja bem-vindo. Pensa aí. Eu rio, você está sendo filmado. Então, dá estudo completo para a pessoa e, pera lá, se a pessoa não deixar os vícios, como cigarro, café, bebida alcoólica, vamos orar, vamos jejuar, para a pessoa tomar decisão. Senão, não dá, né, mano? Vai dar uma pessoa usando droga, para com isso. Ele não estava largando. A igreja aceitou. Aí, ó, a irmã falou aqui que polui o templo. Ó, Nadab e Abiú, o que aconteceu? Foram fulminados. Não, mas os meninos é gente boa. O papai foi passando a mão na cabeça dele, Nadab e Abiú. Não, ele estava sabendo, aí, ó. Entrou deu próprio a Israel. Tanto é que quando ele morreu, Deus falou para ele: não pode nem chorar. Não chorar. Não pode ser chorar. Você não vai nem chorar. Aí, você não pode chorar. Você tem que pode saber. Isso. Não chora não. E Arão tem que ficar quieto. Os dois filhos fulminados. Já pensou? Que coisa tremenda aí. Quase estourando de dor, porque a gente sabe, a gente que é mãe, imagina a dor de uma perda, de um filho. Você tem que segurar ali sem poder ficar nenhuma hora. Isso é uma mesmo que Deus é longânimo. Não foi um não, irmão, foi dois de uma vez. Os únicos. Dois mais velhos, dois mais velhos. Então, o mesmo Deus que Deus é longânimo, é amor que dá até a sua vida, do mesmo jeito ele aqui é rígido. Deus é rígido também e é amor lá na frente, ó, tudo infinito. Deus é assim. Isso aí é uma grande lição, principalmente para nós que somos pais dos filhos, né? Porque hoje você vê, infelizmente, aí, a maioria dos filhos dos adventistas estão péssimos, entendeu? São as piores crianças da igreja, dá trabalho na igreja, atrapalha o culto, porque os pais ensinam a criança a ter reverência, né? Na casa de Deus, está profanando a casa de Deus, não deixa de profanar, né? Tem que ter esse discernimento, né? O pai tem que ser rígido com a criança. Não tem negócio, não, mas ele é pequenininho, não entende sim. E brincar entende mais do que a gente que é adulto. A criança, ela está acostumada só de tudo, ela está na fase de absorção. Tudo que você fala, ela presta atenção, ela vê, Então não adianta dizer que a criança é pequenininha não entende. Entende sim, se você sentar e conversar com ela. A minha sobrinha, lembra que eu tinha comentado a semana passada que ela falou que não queria receber o sinal da besta? Sim, ela falou lá. Nesse dia, ela foi, meu irmão falou que ela guardou o sábado. Ela não ligou a televisão, ela não mexeu no videogame e falou pro meu irmão assim: eu não quero receber o sinal da besta, não. Uma mensagem. E ela tem apenas 8 anos de idade. Uma mensagem só. Uma vez que ela. Para quem ouviu Apocalipse 13, né? A gente compreende o que Ellen White fala. Que a mensagem de Deus ela é tão simples de distinguir que até uma criança pode compreender. Posso fazer uma leitura aqui, irmãos? Amém. Aqui no 26, no capítulo 26, né, o fogo estranho acho que é o primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Fala os filhos de Arão. Diz assim: os filhos de Arão tomaram o fogo comum, o qual Deus não aceitava, e insultaram ao infinito Deus, apresentando fogo estranho diante dele. Deus os consumiu com fogo por causa do desrespeito à sua expressa orientação. Tudo o que faziam era uma oferta de Caim. O divino Salvador não estava representado. Se esses filhos de Arão tivessem um domínio claro de suas faculdades mentais,
teriam discernido a diferença entre o fogo sagrado e o profano. A satisfação do apetite lhes aviltou as habilidades e ficaram com a mente obscurecida, de tal maneira que não puderam ter discernimento. Vejam, aqui tornaram culpados. E assim, eles estavam num cargo de liderança colocado por Deus, né? Eles já sabiam que Deus tinha orientado a eles, né, por meio de Levítico, olha, vocês não podem consumir essas bebidas, vinho, esse tipo de coisa, não coloca na boca de vocês, bebida forte, né, vocês são sacerdotes, né, vocês são líderes religiosos, vocês têm que estar à frente ali como um modelo, como um exemplo para o povo. E aí esses homens, né, fizeram isso. E mais pra frente, depois, teve dois também que fizeram isso, que são os dois filhos de Eli, né? Fizeram pior ainda, na minha opinião. Foi coisa terrível do mesmo jeito, né? Eu sabia da história da Bíblia, né? Eles foram piores. É verdade. Não, mas eles levavam mulheres lá dentro. Não, levavam mulher para fazer churrasco. O outro não fazia. Ele só foi comendo fogo. Sim, mas o fogo estranho aqui, é verdade, colocaram ofereceram um fogo que Deus não mandou colocar, tudo bem. Né? E ali custou a vida deles, porque o nome de Deus tinha que ser honrado. Só que isso serve de lição para nós, principalmente quando a gente está na liderança. O que Deus pede? Se Deus fala A, eu tenho que fazer A, eu não tenho que fazer B nem C, sabe? Então, e aí muitos de nós adventistas agimos de um modo diferente, de um modo totalmente contrário. Ah, não, mas Deus pede isso. Não, mas não é bem assim. Não é bem assim. Não, mas eu acho que a gente pode fazer assim e não dá problema. Não, entre os homens pode não dar problema. Entre os homens pode não ter problema. Mas não é para os homens que eu estou fazendo? É aí que está a linha de raciocínio que nós temos que ter a cada dia. Se eu estou à frente de uma obra, é para homens que eu estou fazendo? É para pessoas que eu estou fazendo? Ou é para Deus? Ou é para a causa de Deus? Ou é para Deus ser honrado? Se eu estou fazendo para os homens, qualquer coisa serve, porque o que agrada os homens, né? Beleza. Agora, se é para Deus ser honrado, tem que ser o que Ele fala, tem que ser o que Ele diz. Porque quando Deus fala uma coisa, é isso mesmo que Ele diz, e acabou. Quando a gente pega a Bíblia, está lá escrito várias coisas. Fala a respeito mesmo que não era para tomar bebida forte. Sabia que não era para beber bebida forte, não é para tomar e pronto. Né? E aí, e para nós mesmo, quando a gente pega aqui, tem vários livros, várias orientações vindo da parte de Deus, que Deus usou Ellen White para isso, principalmente na questão de mensagem de saúde. Aí fala, não, você não pode. Olha um assunto forte, que dá dor de cabeça hoje, com algumas pessoas. A palavra de Deus, por meio do Espírito de Profecia, fala, não deve tomar café, não pode tomar café. E aí ela vai mais forte ainda, vai mais além, quando ela fala assim, tomar café é pecado. Deixa bem claro, porque café não é alimento, café é um estimulante pesadíssimo, fortíssimo. Não é à toa que as pessoas, quando sentem dor de cabeça, tomam aquelas drogas lá, Doril ou coisa do tipo, que tem o quê? Cafeína, substância que contém no café, fortíssimas, que contém no café, que causa o efeito, né, daquele relaxamento, daquele alívio, né? E a pessoa se torna viciada. E aí, irmãos, como outras vezes, eu vou falar de novo aqui, como de outra vez a gente já comentou, a pessoa não segue a orientação divina no cotidiano, no dia a dia. Não segue a orientação divina também nas apresentações, como modo de conduzir a casa de Deus. Aí chega uma comissão de igreja. Aí você vê como é a pessoa na comissão. Em vez de falar sim, ele fala não. Em vez de falar não, ele fala sim. E aí, com isso, Deus é desonrado. Porque ele não consegue compreender. Ele não consegue, assim, pior que ele não consegue compreender, e não é porque, ai, coitadinho, né, que nem está escrito aqui, ai, coitadinho, né, não foi coitadinho, ele sabia o que estava fazendo, simplesmente eles destruíram a sua capacidade, seu intelecto, né, assim como muitos de nós fazem hoje, destrói sua capacidade de raciocínio, faz as loucuras lá na frente, né, à frente do povo, e muitas pessoas esperam que Deus tenha misericórdia dele, que Deus vá lá e conserte os erros, as loucuras que ele fez. Não vai acontecer isso, vai vir cobrança pesadíssima sobre essas pessoas. Por isso nós temos que tomar muito cuidado para que isso não aconteça conosco. Aqui, ó, vou ler, né? A irmã White faz a aplicação, porque a gente vê fogo estranho, tá vendo? Ele tomou cachaça, cigarro, outras coisas. Mas ela faz a aplicação que tem no livro Obreiros Evangélicos e Evangelismo, que usar estilo teatral é também fazer o fogo estranho.
A nobreza evangélica, página 383, e evangelismo, página 136. Então ela diz que é a mesma coisa que a Abiú fez, tacar fogo comum, fogo de Deus, acender incenso em outro lugar e acender o fogo sagrado, é o teatro na igreja, a mesma coisa. Deus não mandou esse tipo de coisa, Deus falou que é contra, e aí eu vou lá e faço. Eu estou fazendo o quê? Estou indo contra Deus. Estou indo contra Deus. É fogo estranho mesmo no altar, não adianta. Pode ser qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa que Deus falou. É para fazer isso. Se eu fizer o contrário e achar que tem que ser feito isso mesmo, é fogo estranho no altar. E o Deus daquele tempo do Nadabiú, será que é outro? É o mesmo. Aqui fala, ó, você leu esse texto, aqui mais para baixo aqui, diz assim, ó, Deus não mudou. Ele é agora tão minucioso e exato em suas exigências como foi nos dias de Moisés. Entendeu? Aí mais para baixo vem falando sobre o culto de hoje, né? Fala assim, mas nos santuários de adoração dos nossos dias, com cânticos de louvor, orações e ensinos de púlpitos, não existe meramente fogo estranho, mas positivo aviltamento, né? Então quer dizer, Deus ele é tão minucioso hoje que a gente não pode oferecer para ele qualquer coisa que a gente queira, como Caim, né? Que aqui comparou também, né? Caim aqui, uma coisa que era desprovida ali de Cristo. Então a gente também não pode oferecer para Deus coisas que Deus não pediu, porque aqui no texto diz que ele é tão minucioso como ele foi. Outra coisa também, lá, se me permite, aí só interromper rapidinho, mas você já entra. Outra coisa também que é um pouco estranho que a nossa geração está oferecendo ao Senhor é na área da música. Deus fala, eu quero um estilo musical, eu quero música santa, música sagrada. Aí eu ofereço pagode para Jesus, rock para Jesus, jazz para Jesus, Carnaval. O sambinha, tem de tudo, rap para Jesus, né? E assim, não é verdade, é assim, irmãos. Aí às vezes você pensa, nossa, você está falando para criticar. Não estou para criticar, não. Eu estou falando que é uma situação deplorável que nós estamos vivendo. E levando em consideração que nós estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo, onde nosso Senhor Jesus Cristo está no santuário celestial, pleiteando em nosso favor, querendo que nós nos consagremos para que Ele possa encontrar um povo em pé firme, nós não devíamos estar brincando com isso, não devíamos estar fazendo nossas próprias vontades. Né? E eu estou falando de um modo geral, mas especialmente para nós adventistas, que nós temos esse privilégio, essa honra, sabe, de ser entregue em nossa mão esses oráculos sagrados, possivelmente para os últimos dias. Então, é nesse ponto, aí às vezes a pessoa pensa, nossa, ele está criticando, porque não é questão de gostar ou de não gostar, o que Deus quer, o que Deus pede. É isso que tem que ser isso tem que estar na minha mente, cada dia, o que Deus quer, quando eu vou na casa dele oferecer, como eu tenho que me portar lá. Que a gente vai prestar um culto de adoração a Deus, né? Aqui, no texto que você leu, fala o que fez com que Nadab e Abiú pegasse fogo de outro lugar, e não dali onde Deus especificou que era para pegar. Aqui fala que a satisfação do apetite lhe aviltou as faculdades e ficaram com a mente obscurecida de tal maneira que não puderam ter discernimento. O que acontece hoje? Eu acho que a mesma coisa. A condescendência com aquilo. Isso não tem nada a ver. Então, o que está acontecendo é a falta de discernimento espiritual. A mesma coisa que aconteceu com Nadab e Abiú. Pela condescendência do apetite, eles acharam que não tinha nada a ver. Não fizeram distinção entre o santo e o profano. E ofereceram para Deus aquilo que eles achavam que Deus ia aceitar. Mas Deus, como fala, Deus é específico nas coisas que Ele pede. É daqui e pronto. E houve punição. Hoje as pessoas como não tem essa punição instantânea, que Nadab e Abiú foram queimados ali instantaneamente, hoje não tem. Então muitas pessoas hoje não têm discernimento espiritual. Nem maturidade espiritual para discernir entre o santo e o profano, e oferece para Deus aquilo que eles acham que é o melhor. Ou aquilo que eles condescendem com gosto que cada um acha que é. É para se agradar, né? Essa é a verdade. Então oferece para Deus. Nós estamos hoje aqui, hoje nós estamos na igreja querendo algo que nos agrade.
não indo lá para agradar a Deus. É aí que trocou-se os papéis. Nós queremos um Deus que nos agrade, um Deus que faça as nossas vontades, um Deus que se adapte à nossa vida, os meus desejos. Não eu me adaptar à vontade de Deus. Olha só que coisa interessante. A palavra de Deus fala que nós somos adotados para ser filho de Deus. Vamos ser bem claro. Vamos supor que você tem a sua casa, Laércio tem a casa dele, aí o Laércio fala assim, vou adotar uma criança. Você já tem a regra na sua casa. É você que tem que se adaptar à regra da criança, ou a criança tem que se adaptar à regra da casa? Ele tem que se adaptar à regra da casa. Porque a casa já. Ele que está entrando, ele que está aqui, que é novo, ele que está chegando agora. Assim como nós que estamos chegando ao reino eterno. Então eu que tenho que me adaptar para que eu esteja em condições de conviver ali com os outros irmãos que eu vou ter. É assim que eu tenho que... Mas não, deixa bem claro. Só que nós hoje nós estamos querendo que não. Além de eu ser adotado, eu quero que o meu pai se adapte às minhas vontades. Por isso que nós estamos vendo um monte de loucura acontecendo aí. Um texto aqui, refrear o apetite, aquilo que nós gostamos, é tão difícil quanto abandonar o pecado. Está na mesma proporção. Se você conseguir refrear a sua parte alimentar e fazer ela corretamente, você ganha força para o lado espiritual para vencer o pecado também. Por isso a serva do Senhor nos recomendou tanto. Sim. Sobre a nossa alimentação. Então a coisa é vinculada a todos. Você venceu o apetite, você vai vencer o pecado. Exatamente. Só desse texto que o irmão falou aqui, ó, no começo fala a saúde, verdade e felicidade não pode ser adquirida sem um conhecimento inteligente. Logo no começo do 25. Né? Que é o segundo parágrafo. Segundo? Sim. Saúde, verdade e felicidade não podem ser adquiridas sem um conhecimento inteligente, completa obediência à lei de Deus e perfeita fé em Jesus Cristo. O Senhor não tem nenhum outro meio para alcançar o coração humano. Olha aqui. Então, quer dizer, a saúde, a verdade, a felicidade não pode ser adquirido sem um conhecimento inteligente. Completa obediência à lei de Deus e perfeita fé em Jesus Cristo. O Senhor não tem nenhum outro meio para alcançar o coração do ser humano. Então, quer dizer, nós temos que procurar ter uma boa saúde, procurar ter conhecimento daquilo que a gente come, né? Aquilo que entra na boca, como o irmão falou, né? Se a gente vencer a condescendência, Deus dá força para que na nossa vida espiritual a gente possa vencer o pecado. E isso está relatado no conceito sobre o regime alimentar. E muitas vezes as pessoas pensam que a lei de Deus ela está separada, entendeu? A guarda dos mandamentos está separado aí da lei da saúde, mas não está. A lei de Deus e a lei da saúde, elas são leis que, se você transgredir a lei da saúde, você transgride a lei dos 10 mandamentos. Elas estão ligadas. São leis que Deus colocou que tem que ser respeitado. Igual a lei da gravidade. Ninguém é louco de chegar num prédio e pular de lá de cima, porque ele sabe que a lei da gravidade é uma lei que Deus colocou que todas as coisas são puxadas pelo centro da Terra. Ele sabe que se ele pular, ele vai morrer. Ele tem uma consequência ali. Mas o ser humano, o que ele faz com a lei da saúde? Hoje o ser humano está comendo tudo quanto é coisa. O Silvio até citou aqui mesmo esse coronavírus aí. As pessoas estão adquirindo aí, estão comendo morcego, sopa de morcego. Estão adquirindo cada doença aí, que é por causa que não tem conhecimento. Eu posso fazer uma pequena colocação? Veja bem, muitas vezes nós agimos da seguinte maneira. O filho vai, estuda, vai na faculdade, o outro estuda geografia, ciência, português, e se forma. Mas quando você chega naquela pessoa, ele pergunta, o que você conhece de você mesmo? Qual é a função dos seus rins, da sua bexiga, do seu fígado, do seu esôfago, do seu corpo? Eu sei, eu sou doutor.
Mas você é responsável por esse corpo, porque você recebeu ele para cuidar dele, para que ele seja morada do Espírito de Deus. Você é responsável por ele, ou você é responsável por ele e cuida dele, ou você não tem. É isso? E quando não tem, nós podemos estar mergulhando num caminho sem saída. Então, nós devemos, não importa, deve ser ensinado um pouco da anatomia para que todos conheçam seu corpo. Por que eu não devo comer a carne? Por que não devo tomar o café? Por que não devo? Por quê? Qual a substância que há em um ou em outro? O que ele vai causar em mim? Por que eu não devo terminar a minha refeição e tomar um copo de água? Pergunto, nós somos como uma galinha? Será que as nossas fisiologias são igual uma galinha? Ou nós temos diferença? Será que o alimento que bebemos sai tudo pelo mesmo lugar? Ou sai em lugares diferentes? Por que eu tenho que colocar os dois juntos? E qual é a função? O que acontece lá dentro quando eu coloco eles juntos? O seu organismo não para, porque o alimento que você colocou dentro de você não pode fazer uma digestão junto com o líquido. Ele vai ficar em um processo aí de 20 minutos tentando separar para entrar em digestão. E esse tempo que ele está parado sem fazer digestão, ele está fermentando no seu estômago e formando algo e jogando para o sistema nervoso. Exatamente. Mas muitos, então, nesse argumento aí do irmão que é baseado em profecia, muitos vão alcoolizados pregar e fazer decisões e comissões de igreja. Sem discernimento. E aqui ele fala não, o que era para falar não de sim, o que era para dizer sim, não. Posso fazer Aí ele tem uma igreja. Posso fazer uma leitura ainda baseada nesse assunto? Está no 69. É o mesmo. É o mesmo? Tá dentro. Então lê. Principalmente o que a Alexandre acabou de falar aí agora, né? De pessoas que vão alcoolizadas para a igreja, acabam, né? Aqui mesmo a gente vê na página 72, no final do capítulo 26, uma repreensão que Ellen White dá para os pastores, né? Eu tinha até comentado no começo que tem pastores hoje que fumam, tomam bebida, né? Eu vejo que na época dela isso já tinha bastante, né? Imagine hoje. Aqui na metade do parágrafo começa com embora tem. É o último? É o primeiro de cima. É o primeiro parágrafo, Agora tem. no meio do parágrafo. Não tem escrever pastor. Agora tem. Isso. Aí diz assim, ó. Pastores em sagrada posição. Isso. Pastores em sua sagrada posição, com a boca e os lábios contaminados, atrevem-se a tomar a sagrada palavra de Deus em seus poluídos lábios. Pensam que de Deus não percebe sua pecaminosa condescendência, visto que como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Deus não aceitará um sacrifício das mãos daqueles que assim poluem a si mesmos, oferecendo um incenso de fumo e de bebidas alcoólicas. Caso contrário, teria aceitado a oferta dos filhos de Araão, que ofereceram incenso com fogo estranho, né? Então, você vê aí que pastores, né, profanam o templo de Deus. Por quê? Porque vão a medicina de cachaça, ou de fumo, de maconha, tem muitos que fumam maconha, e aí toma a palavra de Deus e vai ministrar com seus lábios impuros, né? Como o irmão falou, até o bafo ali de quem fuma já profana, né? Já profana o templo, já profana o local. Só com o bafo dali do cigarro, da maconha, sei lá do que for, da bebida alcoólica. E aí se a pessoa bebe e ainda e é intemperante ainda na alimentação, igual o irmão falou, fermenta lá dentro, aí a pessoa fica chapada mesmo. Bebe. E aí, como errado, a comida fermenta lá dentro, aí manda pro cérebro, e aí faz o que faz, né? A gente vê essa atrocidade que tem acontecido
por causa desses maus exemplos, né, que infelizmente está bem em cima também, né? Não é só entre E muitos Irmãos, isso aqui é um deles, assunto muito muitos deles, irmão, irmãos, isso aqui é uma coisa que todos os irmãos deveriam estudar com bastante carinho, essa parte. Ela é fundamental para a alimentação. Eu não sei se talvez os irmãos tenham até mais conhecimento do que eu nesse ponto aí. Quando você termina a sua refeição, a primeira digestão é feita onde? Na boca. Peraí. Nessa primeira digestão, o que é jogado em cima dessa primeira? Os dentes são iguais ou são diferentes? Os cortários, tem os molares e tem os trituradores. Já está falando que é para você cortar e triturar. E aí quem cai em cima do alimento? A pitialina ainda. Você vai triturar o alimento com a ajuda da pitialina e jogar no estômago. Quando ele chega no estômago, a digestão já foi feita quase 50% aonde? Você vai forçar o seu organismo? Não, porque você ajudou aqui. Quando você come e toma um líquido por cima, aqui não foi nada. O seu estômago vai ter que usar o processo todo sozinho. Nada. Zero. Você engoliu. Aqui não ajudou em nada. Você termina a sua refeição, aí o piloro, que é o que fecha o seu estômago, ele permanece 15 minutos aberto assim. Aberto. Por que 15 minutos? Ele espera que você vai colocar mais alguma coisa. Com 15 minutos você não coloca mais nada, aí ele fecha. Depois vocês podem entender, digamos, quando ele fecha, começa o processo digestivo. Aí vem os ácidos, os enzimas, e ele entra no processo digestivo. Mas será que esse estômago, ele é mal educado ou ele é educado? Ele é educado. Você, durante 2 horas, essa digestão dura 2 horas. Se nessas 2 horas de digestão, antes de vencer 2 horas, você coloca algo na boca. Pode ser o alimento mais saudável que existir. Pode ser uma folha que você colocar na boca e mastigar. Quando você mastigar a folha, o que acontece com o estômago? O piloro faz o quê? Chegou uma mensagem que vai chegar alimento lá dentro, porque você está mastigando. Ele faz o quê? Ele abre. E quando ele abre, o que acontece com o alimento que estava em digestão? Para. Porque ele não pode fazer mais digestão, porque abriu, senão vai derramar tudo para fora. Aí ele para receber o outro alimento que você colocou na boca. E enquanto ele parou para receber aquele alimento, o que está lá sem digestão está acontecendo o quê? Fermentando. É aí que vão formando, você faz isso constantemente e vai formando gás e queimando a parede do seu estômago, aonde que vai iniciando um suco gástrico. Quando você respeita esse limite, quando você respeita isso aí, com 2 horas ele termina o quê? Ele termina a digestão. Aí ele joga para o intestino delgado. Mas será que ele ficou limpinho? Não, ele ficou sujo. Com o resíduo daquilo que você colocou, que comeu. Tem gordura nas paredes do intestino e mais coisas lá. Aí ele está sujo. Agora você tem 5 horas para limpar ele. Fazendo o quê? Usando o quê? Água. Espera aí. Você tem 5 horas para limpar seu organismo. Depois de 5 horas, o que acontece? Ele está limpinho, pronto para receber outra alimentação. Você procedendo assim, você nunca vai ter uma infecção estomacal. Nunca vai desenvolver um câncer no seu organismo. Será que Deus fica triste quando agimos assim? Alegre. Ô irmão, mas desculpa, eu amo mensagem de saúde, né? Mas o irmão falou, é 2 horas que ele leva para poder A digestão. fazer a digestão. Aí depois o irmão conta mais 3 ou mais 5 horas? Para comer? Dá para tomar água. Pra Depois poder- de 2 horas para água tomar você água. pode tomar de 20 em 20 minutos. Sim, água sim. Depois das 2 horas, Você né, está irmão? limpando a sujeira que a alimentação deixou. Você vai lavar agora, de 20 em 20 minutos. Você nunca pode esperar ter sede para tomar um copo de água. Quando você sente sede, você já está desidratando. Isso depois das 2 horas da digestão. Sim, depois das 2 horas. Senão Você já está vai desidratando quando sente sede. É o que ela está falando, né, aqui. Ela falou das 5 horas. Aí ela quer entender o seguinte: depois que passou 2 horas, essas 3 horas bebe água para chegar na outra refeição. Mais 3 Que é horas. 5 4 horas bebendo água.
Sentiu fome? Água. Não espera nem sentir. 20 minutos, copinho de água. No mínimo 2 litros de água que você vai tomar. Sentiu? Água. Você está limpando lá, vai limpando. A água faz digestão. Você come um alimento agora, hoje mesmo, você joga ele fora? Negativo. Você chupa uma melancia, você imediatamente está indo para onde? O banheiro. Porque ela passa direto, é só para fazer um processo de desintoxicação. Mais para frente, se tiver alguma oportunidade, eu vou falar porque o diabetes desenvolve nas pessoas. Se não tiver oportunidade, a gente cria. A Patrícia vai ler o texto. A Patrícia vai ler o texto, eu ia ler um texto que fala isso aí como está falando. Ainda, né, falando da questão da alimentação, né, e tudo e tal, da reforma, né? Na página 69, no último parágrafo. No entanto, Do 25. Hã? começa no começo ou no meio? No começo. Milhares. Sim, achei. Milhares estão continuamente vendendo o vigor físico, mental e moral pelo prazer do paladar. Todas as habilidades têm seu trabalho distinto. Contudo, todas têm uma dependência mútua em relação à outra. Se o equilíbrio for cuidadosamente preservado, conservará uma ação harmoniosa. Nenhuma dessas capacidades pode ser avaliada em dólares e centavos. No entanto, por um bom jantar, álcool ou fumo são vendidas. Enquanto está paralisada pela condescendência com o apetite, Satanás controla a mente e leva a toda sorte de crimes e impiedades. Deus tem prazer em preservar todas as nossas habilidades em sadio vigor, para que possamos ter um senso claro de seus requisitos e tenhamos santidade perfeita no seu temor. A questão do comer, do beber, né, nós temos falado, e ao longo desse livro, no Deserto da Tentação, tem sido muito pertinente essa questão. Então eu acho, assim, acredito fortemente que Deus está querendo nos falar algo sobre a temperança cristã, né? E sobre a reforma do regime alimentar cada vez mais, né? Então a gente percebe aqui que muitas pessoas estão o quê? Perdendo, né, o seu vigor físico, mental. E você vê assim pessoas que talvez você estudou junto, daqui a pouco você olha e fala, gente, essa pessoa era tão assim, bonita, essa pessoa está tão acabada. Já viu? Já aconteceu isso com vocês? Gente, como essa pessoa está acabada, essa pessoa tem a mesma idade que eu. E Às vezes até mais novo. exatamente. Comigo acontece. E aí assim, você percebe que como os maus hábitos na vida diária trazem consequências. Se por fora tá assim, por dentro vai estar pior. Né? Deixa eu contar um pequeno expediente para vocês aqui. Vai servir para todos que estão aqui. Para mim também. Para mim primeiro, né? Eu vou falar. Eu conheci meu genro que há 40 anos eu não conhecia. Esposa da minha filha, que há 40 anos também não conhecia. Eu nunca não conhecia minha filha e nem ela me conhecia. Tem 8 anos de abraço e choros. Quando eu cheguei, ele estava sofrendo. Eu tenho 43 anos para 44 anos, sofrendo. Ele estava tendo refluxo. Uma azia enorme no seu estômago e refluxo. E começava a queimar e vinha até aqui. Então, aí eu cheguei e ele falou, eu não estou bom. Está tomando um medicamento que o médico passou, mas diz que não passa. Aí ele falou, olha, você está fazendo alguma coisa errada. Mas eu não faço nada errado. Eu não como coisa errada, eu não bebo, não fumo, não é isso não. Como é a sua alimentação? Ele me explicou. De manhã fui ver ele alimentar, tinha uns 4 pães com margarina. Bem, eu chegava a estar assim, bem grosso. Margarina com pão. E aí, um copo de café desse tamanho. É um suicídio, não? Pão branco, refinado, com margarina. E café. Na hora do almoço, um prato de comida com pimenta
e um copo de Coca-Cola desse tamanho. Estava se matando. Vai morrer. Aí eu falei com ele, você tem coragem de fazer uma experiência comigo? Eu vou te dar uma receita que você, 30 dias, você não vai sentir mais nada. Ele disse, porque eu estou sofrendo, eu faço. Falei, na sua refeição da manhã, você vai comer mamão, banana, mel e linhaça. Que dia? Essa é a sua refeição, cara. Ele fez. No almoço, a minha filha vai fazer para você 200 gramas de salada crua, alface e couve, crua, sem sal, só com azeite. Aí você vai comer 200 gramas crua e vai comer 300 gramas com sebo. Ele não vai ter nada frito nem pimenta. Ele fez. Tem 8 dias que eu estou. Ele falou, desde o dia que você me falou, eu mais não senti mais nada até agora. Que interessante, né? Vocês estão vendo? 8 dias, não estou sentindo mais nada. Não vou mudar nunca mais. E a irmã White, ela fala que nós, através disso, nós levaria a saúde para muitas pessoas e traria ele a Cristo. Ele despertou agora. Ele entendeu o Evangelho. Que Evangelho é esse seu, diferente de todos? Que legal. Veja o que é uma alimentação. Quando nós comemos errado e tomamos droga, nós estamos morrendo 2 vezes, né? Pelo alimento e pelo medicamento que estamos tomando. Casos é caso, né? Caso que às vezes, mas é uma versão de uma certa forma, né? Os alimentos estão todos contaminados com agrotóxicos, mas ainda tem alimentos que nos ajudam a manter uma saúde. Ainda assim é melhor do que esse, né? Aí a gente vê aqui, né? Falando, né, sobre a questão do equilíbrio harmonioso, né? A ação harmoniosa do corpo. E aí fala que nenhuma dessas capacidades pode ser avaliada. Então não tem preço isso. Mas muitos de nós vendemos a nossa saúde por causa do fumo, do cigarro, da bebida e de um prato bem mal elaborado, né? E aí aqui fala, né? Satanás controla a mente e leva a toda sorte de crimes e impiedades. A gente é aquilo que come e a sociedade está se matando com os próprios dentes. E aí aqui vem, né, falando, Deus tem prazer em preservar todas essas... Deus fica contente quando essas faculdades, essas habilidades do organismo são preservadas sadias, né? Então, para que possamos ter o quê? Então, por que a gente tem que ter um corpo saudável? Longevidade, ela é o resultado da nossa adoração. Então, tudo isso a gente tem que fazer para quê? Para honrar e glorificar a Deus. Não é difícil. Todos nós precisamos de 3 refeições por dia. A Noite diz que não. Tem algumas pessoas em nós que só precisam de 2. Né, irmão? Tá vendo? Ou 2, ela fala 2 é melhor que 3. Não é verdade? Mas aquele que faz trabalho braçal e acha que necessita de uma terceira, que seja bem leve também. Pode também ter uma terceira também. Eu vou descontar agora aqui. E geralmente se faz, né? A terceira se toma bem pesada quando você vai descansar. Eu estava lendo um conceito sobre regime alimentar, a questão das 2 alimentações também serve para criança. Aí tem que ter Eu conheço crianças saudáveis, gordinhas, lindas, coradinhas, que comem 2 refeições por dia. A Silvia deu um texto da irmã White que ela fala que ela tomou a refeição dela e ela se sentiu saciada e ela só foi tomar a outra no outro dia. Eu postei isso aí foi na viagem. Na viagem que ela estava fazendo. E ela ficava horrorizada de ver as famílias dentro do trem, acho que era no trem. Isso, lá no lugar estava comendo. E aí na hora do almoço ela comeu só pão e muitas frutas, ela falou. E ela só foi comer no outro dia. Eu falei, nossa. Quem trabalha aqui com enxada, machado e foice? Alguém trabalha? Quem trabalha aqui com enxada, machado e foice? Alguém de vocês trabalha? Não. Então ninguém precisa de janta. Marcão vai trabalhar. Uma pequenininha você vai marcar. À noite, você levanta, sobe a calça, fala
Qual o horário que deve ser a melhor refeição e mais Mexer concreto o dia todo no jantar. Você tem o dia todo para gastar aquela alimentação que você fez de manhã. E à noite, vai fazer o quê? Como é que você vai dormir e deixa os olhos trabalhando? Não é compatível. Aí, a mente fica toda variada. Você está trabalhando e o intestino está o quê? Daqui a pouco você chora. Cachorro Aí eu ia ler o texto. É a pequenininha aqui, ó, só para... Qualquer alimento... É isso aí mesmo. Pode ler. Que eu ia ler. Qualquer alimento. 71, final, último parágrafo. Qualquer alimento ou bebida que desqualifique as faculdades mentais para um viver saudável e ativo exercício é um pecado agravante à vista de Deus, né? Ou seja, você vê que não é só bebida, né? O pessoal às vezes fala, não, mas eu não fumo, eu não bebo, não sei o que, blá blá blá. Mas aqui fala, ó, qualquer alimento, né? Qualquer alimento. Então a gente tem que entender, descobrir quais são os alimentos que desqualificam as nossas faculdades, né? Ou seja, alimentos estimulantes, né? Alimentos muito condimentados e por aí vai, né? A gente tem que descobrir, né? A gente tem que entender a ciência dos alimentos e a ciência do nosso corpo, para a gente entender, né? A causa e o efeito de cada um. Isso é grave, mas mais um pouquinho embaixo ela vem falando da responsabilidade daqueles que ministram as coisas de Deus. Especialmente é este o caso daqueles que ministram as coisas sagradas e que deveriam em todo tempo ser exemplo para o povo e estar em condições de instruí-los. Exatamente. Aí embaixo vem aquele texto que eu li dos pastores. Aí onde quem é ministro de Deus, quem é uma pessoa de responsabilidade, de liderança, esse tem que ser mais temperante, porque ele tem que ser exemplo o tempo todo, né? E aí a gente percebe uma coisa, né? Você vê, né? Essa atitude, né? De falar muito sobre alimentação, sobre saúde, né? Deveria, né? Pela lógica, vir partir da liderança, né? Deveria ser um assunto que pelo menos uma vez na semana deveria ser falado, debatido, pregado sobre isso nas igrejas. E o que a gente percebe hoje é o quê? Infelizmente, algumas pessoas sendo usadas pelo diabo estão combatendo essa mensagem, estão tirando fora, estão falando que não, se você quer seguir a alimentação certinho, você vê que você esquece levar para os outros, você é perfeccionista, entendeu? A gente vê que tem o quê? Não vou dizer nem um dedinho, a mão toda do diabo no meio disso aí. Porque Satanás sabe disso, Satanás sabe que esse é um ponto de que, como o irmão diz ali, é um ponto que é a chave que abre para outros pecados, né? A condescendência, abre a porta para outros pecados, a condescendência do apetite. A cega do Senhor tem, porque não conhece. E a mensagem de saúde, ela abre a porta, que é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Exatamente. E aí quando a gente fala isso, é o braço direito da mensagem, aí mas não é o corpo. Né? Pessoas que combatem, né? Já falam, não, é o braço direito, mas não é o corpo. Só o corpo. Só fala nisso, só fala nisso, só fala nisso na alimentação. Mas fala que é o corpo. Mas quer amputar o braço? Quem quer ficar sem o braço? Quem quer ficar sem o braço? Ninguém quer, né? Gente, ninguém quer ficar sem o braço. Mas quando a irmã fala o braço direito, não é essencialmente que seja o braço. O que é o braço direito? Vamos supor, o presidente, esse é meu braço direito. É o maior recurso, o melhor recurso que tem. Tudo eu vou falar com o meu braço direito. Você entendeu? Por que fala braço direito? Quando fala assim, esse meu irmão é meu braço direito, quer dizer que ele é uma benção pra mim. Você entendeu? Aí as pessoas ficam, mas não é o corpo inteiro. Mas não tá, a gente tá falando do corpo. Mas isso é argumento. Ela tá falando que é muito importante. A gente vê isso até na Bíblia, né? Tanto é que a gente vê o Espírito de Profecia todinha, a gente lê, ela fala muito sobre alimentação. É muito, toda hora ela fala, porque é importante. E é uma coisa importante. Quando a pessoa, ela vive a mensagem de saúde, abre a mente dela, opa! A mensagem é boa, Você pode ver, e a pessoa que não aceita a mensagem de saúde não adianta, ela não vai aceitar todo o evangelho. Não vai. Não vai aceitar.
Quantas vezes a pessoa ia fazer uma semana de oração, ia falar sobre esses assuntos, a pessoa falava que essa semana vocês não comam açúcar, não comam carne, né? Procure ter uma alimentação saudável, por quê? Para a pessoa compreender, para ela ter discernimento, né? Então hoje em dia você vê que as pessoas hoje estão perdendo esse discernimento, porque hoje em dia o que vem pela frente as pessoas estão comendo, né? Como a Patrícia leu aí, milhares de pessoas aí estão condescendendo com o paladar ao sacrifício da saúde física, mental e espiritual. Vamos ler outro capítulo? Ou vamos no capítulo? Agora hoje uma coisa mais para Vamos ler outro capítulo. Se não for, não, lê direto agora, hein?